O Instagram não recompensa quem ensina o melhor. E eu demorei muito pra entender isso, e eu tenho certeza que esse episódio vai explodir a sua cabeça. Então se prepara, tá? Oiê, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio do Duda em Off Podcast. Aqui a gente fala sobre negócios, marketing, redes sociais, comportamento humano e tudo aquilo que ninguém percebe, mas que influencia completamente na forma que a gente vive hoje. Antes da gente começar, a gente tem um combinado aqui, né? A gente tem um contrato de valor, né? Que é o nosso pedágio. Se esse episódio fez sentido para você, se você teve uma reflexão, um insight, eu quero que você comente aqui para eu conseguir trazer mais conteúdos direcionados para você. Pode ser em forma de emoji, como você se sentiu, ou pode ser em forma de comentário também, seja no Spotify ou no YouTube. Bom, para você que não me conhece, chegou aqui agora, só para contextualizar, porque quando é um conteúdo mais técnico, eu gosto de trazer o meu conhecimento aqui, a minha bagagem, para que você entenda que não é fontes minha cabeça, né? É para você entender que eu realmente tô ali tanto no campo de batalha, aprendendo mais de 3 anos, não sei quando você está vendo isso a partir dessa data, mais de 3 anos no campo de batalha com os nossos clientes através da gestão de rede social, né, a comunicação estratégica, mas também sou formada em mídias digitais e sociais e certificada como estrategista de conteúdo. Então, aqui a gente vai trazer bastante embasamento para você. Bom, nesse episódio, gente, ontem eu tive uma reunião com um potencial cliente, né? Ele é psicólogo, então ele procurou a gente para saber mais sobre os nossos serviços de gestão de redes sociais, que ele estava precisando, ele não tem tempo, ele queria comunicar e vender mais. Só que uma coisa muito interessante aconteceu quando ele chamou a gente, me chamou, né, no caso, para saber mais sobre como a gente trabalha, ou se tem indicação sobre alguém e tudo mais. Ele queria um serviço muito específico, ele queria tráfego pago para Google Ads. E assim, faz super sentido a gente focar também no Google Ads e tudo mais. Só que eu expliquei para ele, porque quando eu perguntei assim no WhatsApp, mas qual é o seu objetivo, o que você está procurando? E ele me falou, eu preciso vender mais atendimento online, porque ele vende só ali o atendimento presencial, né, a terapia presencial, mas ele queria começar a atender online. E aí eu preciso divulgar mais, então ali no Google vai ser o melhor lugar e tudo mais. Será mesmo? Será que as agências que estão te vendendo isso realmente querem que você tenha resultado ou que você seja só mais um número na lista ali de clientes deles? E eu falo isso porque eu sei dos bastidores, tá? É bem sujo mesmo. Não tenho problema nenhum de falar isso porque a gente perde muita venda por não vender, por a gente falar não. Falar assim, a gente realmente não pode te ajudar com isso. Porque a gente poderia falar sim para muita coisa, vender muito curso e produto genérico, que é o que a gente vê muito no mercado, e você chegar lá dentro e você poderia ter aprendido, sei lá, no YouTube, entendeu? E a gente poderia estar faturando muito com isso, mas não é o nosso propósito, né? A gente não consegue deitar a nossa cabeça no final do dia no travesseiro e ficar leve com isso. Então eu falei pra ele, fui muito sincero, eu mandei um áudio de 3 minutos, ele nem me conhecia e eu mandando um áudio de 3 minutos. E aí ele falou, poxa, Duda, fiquei muito interessado, você é muito atenciosa e tudo mais, vamos marcar uma reunião. Fechou. Marcamos a reunião pra ontem. E aí ele me falou uma coisa muito interessante, que é o tema desse episódio. Que ele chegou pra mim, que foi basicamente o que ele falou no WhatsApp, né? Ele falou, Duda, mas eu não tô entendendo. Por que eu tenho que estar no Instagram, sendo que o Instagram não é um lugar onde a gente entra e se entretém? Tipo, só pra ver videozinhos? E no Google não é onde a gente divulga os nossos serviços? Aí ele até brincou, falou, eu não sei se eu tô errado, posso estar totalmente errado. E aí eu virei pra ele e eu só respondi, né? Fulano, não, você não está errado. A linha de raciocínio dele estava certa, mas precisava entender o nó que estava na cabeça dele e que pode estar no seu também. Então vamos lá. Rede social é entretenimento. Quando a gente fala de Instagram, por exemplo, a gente entra lá para ver a vida dos outros, né? Para gerar alguma sensação na gente. Então a gente quer entrar ali para ver algum conteúdo que vai nos gerar risada, gerar emoção, né? A gente às vezes chora com os cachorrinhos, com bebês, enfim, ou com alguma coisa mais emocional. Então, que a gente gere alguma coisa, risada, enfim. Ou identificação.
que entra ali, né, a parte que a gente divulga os nossos serviços. Então, quando a gente fala de rede social, por isso que eu falei, né, que o Instagram não recompensa quem ensina melhor. Ali você não tá para ensinar técnicas e falar um monte de coisa difícil, a não ser que o nível de consciência do seu público seja muito específico. Mas hoje a gente precisa pensar no nosso trabalho, no marketing, como um ecossistema. Então, pontos de contato que ele tem, a audiência tem com você. Então, você tem que pensar que hoje a venda não é linear. Ele não entra só no Google e ele vai lá, pesquisa. Então, por exemplo, no Google, as pessoas ali, elas não compram por exclusividade. O Google, ele resolve um problema imediato. Então, por exemplo, dentista em Curitiba. E aí, o que ele faz? Ele entra ali e muitas das vezes, na maioria das vezes, ele entra no site e clica e vai pro Instagram. E aí o Instagram cria o desejo antes mesmo da necessidade agir, né? Então, essa é a diferença entre Instagram e Google. Então, é uma necessidade muito pontual. Então, eu preciso achar um comércio ali, tipo uma papelaria, por exemplo. Putz, eu preciso imprimir uma coisa, eu preciso de uma papelaria ali do lado. Não necessariamente eu vou entrar no Instagram deles e ver se gera desejo e tudo mais. Não, porque é uma necessidade muito momentânea. Eu preciso resolver, né? É urgente, na verdade. Eu preciso resolver isso quanto antes. Eu preciso imprimir essa papelada. Então, por exemplo, mas quando a gente precisa de uma confiança a mais, então, por exemplo, para papelaria eu não preciso da confiança, né? Porque ela vai lá, vai imprimir, vai resolver um problema urgente meu. Mas se eu pesquiso por exclusividade, tipo, em Curitiba, eu preciso de um dentista em Curitiba. Por quê? É um negócio presencial, eu preciso estar presencialmente. Ou não, né? Ou não, né? Ou não, tá? Às vezes tem gente que sai da cidade e vai fazer com outra pessoa. Por isso que eu falo de nível de consciência, high ticket, enfim. Mas vamos lá. Eu quero um dentista aqui em Curitiba. Não necessariamente eu vou lá, ter que resolver isso hoje, na hora, e comprar o serviço dele. Eu vou lá, entro no site e vou pro Instagram. E aí, do Instagram, eu vou acompanhar. Às vezes é urgente, eu preciso tirar uma cárie do meu dente. Mas eu também quero confiar na pessoa, né? Porque tem muitos profissionais que podem me machucar. Então eu quero sentir essa segurança. E pelo Google você não consegue sentir esse desejo e segurança, essa confiança no profissional, entende? Então ele vai lá e entra no Instagram. E se o Instagram ele tiver muito bem preparado, com estratégia, posicionamento muito definido, ele vai sentir todas essas sensações com você. Então vamos lá. Eu falei sobre a diferença do Instagram pro Google, que o Instagram ali é onde ele vai converter essa necessidade que ele tem nesse momento. Então ele vai entender que, beleza, você é a escolha óbvia. Sabe, ele entrou ali e falou assim, realmente, essa pessoa que eu quero fazer. E às vezes ele nem volta no Google para procurar outra pessoa, sabe? Então, até por indicação, eu gosto de falar muito que a indicação tem tudo a ver com o Instagram. Duda, o que tem tudo a ver com o Instagram? A pessoa te indica antigamente, ela não precisava de uma segunda chance, esse profissional. Ele não precisava de uma segunda chance. Ele era indicado, ponto, era isso, segurança, enfim. Hoje, quando a gente profissional é indicado, então, por exemplo, uma amiga te indicou para outra amiga, essa amiga já tem, sim, 80% do caminho andado de fechar com você, porque é indicação. Só que ela vai entrar no seu Instagram, ela vai ver como você se comunica, ela vai ver suas crenças e valores e bastidores, como você trabalha, tudo mais. Se ali não tiver claro tudo isso, mesmo que for indicação, ela vai continuar procurando, porque ainda não se tornou a escolha óbvia dela. E ela pode até ir lá com você, mas ela não vai voltar depois, tá? Então, a gente entender essas duas diferenças. Então, a gente tem outros pontos de contato, que é o TikTok, que ela vai pro Instagram, que vai pro Google, tudo isso. Mas, entender que o Instagram, ele é uma forma de entretenimento. Então, por isso que a gente fala sobre estratégia de conteúdo que tenha humanização, conexão e intenção. Não necessariamente a gente tem que fazer conteúdos o tempo todo para divulgar nosso trabalho no Instagram que seja técnico, mas que a gente possa trazer conteúdos. Eu até fiz um episódio sobre isso, então vai lá assistir sobre como humanizar o seu perfil, né? Que é necessário. Então, é um episódio inteiro sobre conexão e emoção. Então, é um episódio inteiro aprofundado nisso, tá? Eu vou deixar aqui na tela para você conseguir entender melhor. Então, para você entender como que você vai fazer isso na prática, tá? Eu vou até te passar o nosso método, que é a jornada do cliente.
para você conseguir entender mais. Então, assim, para o seu Instagram vender, o seu cliente ele precisa passar por uma jornada muito simples. Como eu falei, é entretenimento. Como que a gente vai humanizar isso, né? Como que a gente vai entreter e gerar emoções? Não ficar falando tecniquez o tempo todo, mas sim trazendo o técnico, o conteúdo de autoridade, conteúdo de posicionamento, trazer a humanização ali, que é a conexão. E aí você vai conseguir trazer conteúdos com nível de consciência do seu cliente. Como eu falei, gente, se você vende, mesmo que seja local, tá, o seu serviço, ou não, ou seja, digital, é importante ressaltar, se a sua audiência, o cliente ideal é high ticket, o nível de consciência dele é muito alto. Então, provavelmente, ele até pode chegar pelo Google Indicação, mas o seu Instagram, ele precisa estar muito bem posicionado, porque ele pode, como ele é de alto nível, ele pode sair da cidade dele para fazer no seu, sem precisar dessa urgência. Ele passa por um processo de confiança em você no Instagram. Então, ele entra no seu perfil, ele assiste os seus stories para entender quem é você. Peraí, por que que eu... Do dentista, né, em Curitiba aqui. Então, por que que eu deveria fazer meu procedimento com ele, né? Fazer minha limpeza dental com ele, ou colocar minhas facetas com ele. Deixa eu entender da onde ele tem esse conhecimento todo, né? Como ele fala, o que que ele acredita? Ele acredita, sei lá, na naturalidade, que é o que eu tô buscando no momento? Será que ele trabalha assim e sim dessa forma? E aí, ele nos stories dele vai ter bastidor, que é humanizando e tudo mais, gerando essa sensação. Porque quando a gente tá ali no Instagram, e que foi essa dúvida, né, desse potencial cliente ontem na reunião, ele falando de entretenimento, a gente entra ali para se entreter também, vendo os bastidores do nosso negócio, né? Então, eu até fiz essa pergunta para ele, eu vou fazer para você aqui agora, para você entender o seu comportamento. Nada melhor que explicar tudo isso falando do seu próprio comportamento. Então, você que está escutando, que está assistindo agora, repare no seu comportamento. O que que você faz quando entra no Instagram? E eu pego esse exemplo para tudo, para todos os exemplos que eu vou dar. Tipo, por exemplo, quando a pessoa fala assim, nossa, ninguém curte e comenta os meus conteúdos. E aí eu pergunto, você curte e comenta o conteúdo de todas as pessoas que você vê na sua timeline? Por que que você está exigindo, então, das outras pessoas para o seu conteúdo? É a mesma coisa. Então, eu falo assim, olha para o comportamento que você tem. Você gosta de entrar nos stories e ficar vendo, tipo, nossa, olha o que ele fez nesse dia, nem que seja no trabalho. Ai, olha isso, olha aquilo, e se conecta com essa pessoa. É a mesma coisa que ela vai sentir com você ali, sabe? Então, sim, respondendo a pergunta sua, que pode ser, e dele também, que foi ontem, a rede social é um canal de entretenimento, mas você precisa saber estar lá. Você não pode postar por postar mais hoje em dia, porque não é isso mais que gera resultado para o seu negócio, para crescer ao longo prazo, né? Então, entender que mesmo que seja de entretenimento, você consegue, de forma técnica, de forma educacional, de forma autoritária, postar ali sobre o seu serviço e o seu produto de formas que sejam com conteúdos nativos da própria plataforma. Então, quando a gente fala de TikTok, os conteúdos que a gente faz no Instagram não funcionam tão bem assim para o TikTok. Você precisa ou mesclar os dois, que principalmente é o que uma nossa cliente faz, ou você fazer conteúdo 100% nativo do TikTok. E é até legal, né, que eu lembrei assim, que ele falou assim, que eu falei do TikTok também, e ele falou assim, TikTok não é pra dancinha? E aí eu falei assim, não, né? E eu sei o quanto ainda tem gente achando que o TikTok é só dancinha e conteúdo besta, sabe? E aí que tá o mais importante, presta atenção nisso. Se tem muita gente ainda pensando dessa forma, olha a oportunidade que você tem de vender lá dentro, porque poucas pessoas estão fazendo isso, poucas pessoas estão entendendo isso. Olha só, a chave que você pode virar aí na sua cabeça. É aquele papo meio de coach, né? Mas você entendendo a oportunidade que você vai ter de construir ali no TikTok é gigantesca. Porque poucas pessoas estão fazendo isso de uma maneira mais assertiva. E se você entender isso o quanto antes, melhor para o seu negócio. Porque daí você pode divulgar no Google, no Instagram e no TikTok.
e você entender como que funciona a estratégia de conteúdo. Então, como eu falei, entra aqui no YouTube, no meu canal, e assiste, maratona os vídeos. Tem de posicionamento, tem de stories, como que você vai fazer stories para você vender. Tem sobre conteúdo sobre humanização. Então, assim, maratona os vídeos daqui que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E se não conseguir fazer sozinho, já sabe, né? Ou se não sabe, eu vou te contar agora, tá? A gente trabalha com gestão de rede social, né? Com qualidade, estratégia e tudo mais. Então, aqui na descrição eu vou deixar o link dos nossos serviços, do formulário, tá? Porque a gente seleciona muito bem quem vai trabalhar com a gente e a gente faz por você. Então, se também tá difícil ali de aprender com os vídeos do YouTube, entra no link, entra em contato com a gente, pode ser lá pelo Instagram também, vou deixar o Instagram aqui na tela para você seguir e me chama lá, mesmo que seja para tirar dúvida. Duda, e como que funcionam os seus serviços? Como que você pode me ajudar hoje e tudo mais? Eu tô com dúvida nisso, nisso, nisso. E aí eu vou conseguir te guiar e vou falar sim ou não para você, porque a gente trabalha com, né, realmente com um propósito, com muita verdade, tá? Então, eu espero muito que nesse episódio eu tenha te ajudado a entender qual que é a diferença entre divulgar o seu serviço ou o seu produto no Google ou no Instagram, né, barra TikTok ali, que são redes sociais, e também como que você vai fazer isso no Instagram, né? A jornada de compra, a humanização, como eu falei, tem um vídeo aqui só disso, então assiste, que é muito importante. E aí eu vou pedir uma coisa, se você ainda não é inscrito no canal aqui do YouTube, já se inscreve, compartilha lá esse episódio no Instagram, por exemplo, me marca que eu vou adorar conversar com você mais sobre isso. Manda para o seu amigo que está empreendendo também e precisa entender mais disso para não errar e não gastar dinheiro à toa. Se você está aqui no Spotify, dá 5 estrelas para a gente conseguir ranquear e atingir mais e mais pessoas, para que as pessoas tenham mais consciência de como funciona o marketing digital hoje em dia para marcas pessoais. Então, para a gente finalizar aqui, entenda uma coisa: o seu cliente pode estar onde você menos espera, e um ponto de contato onde você entenda como se comunicar com ele, como conversar com ele e se tornar a escolha óbvia do seu lead. E ó, eu te espero no próximo episódio. Beijo!